do oitavo ano, eu sou a professora Júlia de Matemática. Essa é a nossa aula de número 87. Essa nossa aula é a terceira parte do nosso estudo sobre quadriláteros. Então, se você não viu a parte 1 e 2 nas aulas 85 e 86, eu recomendo que você volte e assista, ok? O nosso objetivo hoje vai ser relembrar o conceito de retângulos, relembrar o conceito de losangos e aplicar corretamente as propriedades dos losangos. Relembrar também o conceito de quadrados, beleza? Os materiais para a aula de hoje vão ser caderno, caneta, lápis, borracha e régua para vocês fazerem as anotações e resolverem os exercícios depois. Então, vamos iniciar pelos retângulos, né? Os retângulos, então, eles são paralelogramos que têm os 4 ângulos internos retos. Novamente, recomendo que vocês assistam a parte 1 e 2. Na parte 2, a gente estudou sobre paralelogramos. Relembrando rapidamente, paralelogramos são aqueles quadriláteros em que os pares de lados opostos são paralelos. Então, aqui, no caso do retângulo, nós temos, dois pares de ângulos paralelos. Então, os retângulos eles vão ser paralelogramos que têm os 4 ângulos internos retos. Então, aqui nós temos um paralelogramo que tem 4 ângulos internos retos e isso faz dele um retângulo, ok? Então, na figura a gente pode dizer que a gente tem AB paralelo a DC, BC paralelo a AD e a gente também tem todos os 4 ângulos iguais e também iguais a 90 graus, ok? Então, os retângulos, a gente tem ali, além das propriedades que a gente já viu dos paralelogramos, os retângulos eles apresentam mais uma importante propriedade, que seria que em todo retângulo as diagonais são congruentes. Então, se a gente utilizar esse retângulo aqui para demonstrar essa propriedade, vamos considerar aqui esse retângulo ABCD e as suas diagonais AC e BD, ok? Então, utilizando esse retângulo, a gente consegue comparar os triângulos ADC e os triângulos BCD, certo? Então, a gente tem que AD vai ser congruente a BC, AD é congruente a BC, pela própria definição de retângulo, e de paralelogramo também, porque eles são lados opostos de um paralelogramo. Os ângulos D e C são iguais, porque eles são ângulos retos, são os ângulos internos de um retângulo. E a gente tem que o lado DC aqui, é comum aos dois triângulos. Então, a gente chega aqui, pelo caso L a L, lado, ângulo, lado, de congruência de triângulos. Os triângulos ADC e BCD são congruentes. Portanto, os lados AC e BD também são congruentes. E isso me implica, então, por fim, que as diagonais do meu retângulo vão ser congruentes também, ok? Então, propriedade aí dos retângulos é que as suas diagonais vão ser congruentes, beleza? Não esqueçam de anotar essa propriedade no seu caderno, Escreve lá, propriedade do retângulo. E anote também a definição ali de retângulo que a gente viu, beleza? Dentro ainda do estudo dos quadriláteros, a gente tem os losangos, Só importante, gente, não é losangulo, tá? É losango, beleza? Losangos, ok? Eu sei que muitos de vocês falam losangulo, mas losangulo não existe, tá? O nome é losango, beleza? Então, os losangos, eles são paralelogramos também, que têm os 4 lados congruentes. Então, se vocês observarem, eles são paralelogramos porque os pares de ângulos opostos, de lados opostos, são paralelos. E, pela definição de losango, eles têm os 4 lados congruentes, ok? Então, na figura ao lado, a gente tem que AB é paralelo a DC, que BC é paralelo a AD e que todos os lados aqui são congruentes, ok? Essa é a definição de losango, beleza? No losangos, para os losangos, a gente também tem propriedades. Então, além das que a gente já estudou para os paralelogramos, o losango apresenta aí mais 2 propriedades, tá? Então, basicamente seria o quê? Dentro dos paralelogramos, a gente subdivide aí, em várias partes, ok? Então, os retângulos são paralelogramos,
Os losangos também são paralelogramos e a gente vai ver sobre os quadrados também. Os quadrados também são paralelogramos, ok? Então, todos eles são paralelogramos e ainda, além de serem paralelogramos, cada um tem suas características diferentes e propriedades diferentes, ok? Então, eles atendem às propriedades que nós estudamos dos paralelogramos e algumas mais, beleza? Então, a primeira propriedade do losango é que as diagonais de um losango são perpendiculares. Para quem não lembra, perpendiculares significa que são duas retas que entre si formam um ângulo de 90 graus, ok? Então, nós vamos demonstrar essa propriedade também. Considere o losango ABCD representado abaixo aqui, né? ABCD. Como todo losango é um paralelogramo, as diagonais AC e BD cruzam-se nos respectivos pontos médios, ou seja, eles são aqui, eles têm o mesmo tamanho, né? Esse pedaço com esse pedaço são iguais e esse pedaço com esse pedaço também são iguais. Agora, comparando os elementos dos triângulos AMB e CMB, ou seja, esses dois triângulos aqui, a gente tem algumas informações importantes. AM é congruente a CM, porque é o ponto médio da diagonal AC. A gente tem que AB é congruente a BC, porque os lados de um losango são congruentes, e BD é um lado comum aos dois triângulos, ou seja, a gente tem aqui um caso de congruência de triângulos lado, 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 né? L, L, L. Onde os triângulos, então, são congruentes, né? Eu chego à conclusão de que esses dois triângulos são congruentes. E aí eu chego à informação que AMB é congruente a CMB. Como a medida da soma desses dois ângulos, né, é 180, a gente chega à informação, então, que cada um dos ângulos mede 90 graus, né? Observando a figura aqui, a gente tem. Se esses dois ângulos aqui são iguais, é óbvio aqui, né, que a soma dos dois vai dar 180 graus, então eu só posso ter que cada um deles vale 90, ok? Então, por isso a gente conclui que as diagonais de um losango são perpendiculares entre si, ok? A segunda propriedade dos losangos é que as diagonais de um losango estão contidas nas respectivas bissetrizes dos ângulos internos. Então, vamos demonstrar essa propriedade novamente utilizando o mesmo losango que a gente utilizou na primeira, este aqui no caso. Então, se vocês observarem, ele está aqui. A gente já provou que esses dois triângulos aqui são congruentes, né? Então, como esses dois triângulos são congruentes, a gente tem que os ângulos ABM e CBM são congruentes, né? Aqui, ó, ABM e CBM, ou seja, esse ângulo e esse ângulo são congruentes. Chegamos a essa conclusão. Então, a gente sabe que a semirreta BD divide o ângulo ABC exatamente em dois ângulos iguais. Isso é justamente a definição de bissetriz. E a mesma coisa, né? Como o segmento BD está contido em BD, então BD está contido na bissetriz do ângulo ABC, certo? No caso aqui, a semirreta, tá, gente? Semirreta que divide seria essa, ok? Então, com raciocínio similar, né, o que a gente utilizou na primeira propriedade, a gente consegue demonstrar que os triângulos ali de baixo também são congruentes e, por fim, que eles dividem os ângulos em dois pedaços iguais. Se divide um ângulo em duas partes iguais, a gente sabe que estamos falando da bissetriz desse ângulo, ok? Bem tranquilo, né? Então, a gente consegue mostrar com passos semelhantes aos desenvolvidos acima que AC está contido na bissetriz do ângulo BCD e BD está contido na bissetriz do ângulo ADC. Ou seja, nós temos aí todos eles contidos exatamente nas bissetrizes, as diagonais, né, contidas nas bissetrizes, ou seja, então, vamos concluir que as diagonais BD e AC estão contidas nas respectivas bissetrizes dos ângulos internos. Lembrando só que a bissetriz ela é marcada por uma semirreta, né? Por isso que a gente utiliza essa definição aqui com uma flechinha, ok? Então, é isso que nós estamos mostrando. Que a diagonal ali, que é um segmento de reta,
está contido, ou seja, ele faz exatamente o mesmo caminho que a bissetriz, que é uma semirreta, certo? Que inicia naquele ponto e segue infinitamente, ok? Então, segundo a propriedade dos losangos, as diagonais, né, são bissetrizes aí dos nossos ângulos internos. Por fim, a gente tem então os quadrados, que também são paralelogramos, né? Então, os quadrados, eles são paralelogramos que têm os 4 lados congruentes e os 4 ângulos internos congruentes, certo? Na figura aqui a gente tem o quadrado ABCD. A gente sabe que o ângulo A, B, C e D internos são congruentes, porque todos eles têm 90 graus. A gente sabe que o lado AB é paralelo a DC, o lado AD é paralelo a BC. E a gente também sabe que todos os 4 lados são congruentes, ok? Então isso é importante ressaltar. Os quadrados também são paralelogramos, beleza? Então, observe as figuras a seguir, que é basicamente um resumo aí do nosso estudo sobre paralelogramos, né? Então, a gente tem os quadrados e os losangos, que tem os 4 lados congruentes. A gente tem o quadrado e o retângulo, que tem 4 lados, 4 ângulos internos também congruentes, ok? Então, o quadrado faz parte aí, né, no caso. Então, a partir das definições de retângulo e losango e quadrado, a gente consegue definir algumas coisas importantes. Todo quadrado é um losango, né? Porque tem os 4 lados congruentes. E todo quadrado também é um retângulo, porque tem os 4 ângulos internos congruentes, certo? Então, o quadrado, ele entra no grupo de losangos e no grupo de retângulos e isso, obviamente, no grupo de paralelogramos, ok? Então, é interessante saber isso. Nem todo retângulo é um quadrado, mas todo quadrado é um retângulo, porque todo quadrado tem 90 graus, certo? Mesma coisa com o losango, né? Nem todo losango é um quadrado, mas todo quadrado é um losango, ok? Quadrado entra na definição dos dois, certo? Com o losango, ele tem os 4 lados iguais e como o retângulo, ele tem os 4 ângulos internos congruentes, ali no caso de 90 graus, beleza? Portanto, então, todas as propriedades que são válidas para os retângulos e para os losangos também são válidas para os quadrados, além de todas as propriedades que são válidas para os paralelogramos, ou seja, para os quadrados, todas as propriedades que a gente estudou até agora, seja na parte 2, na aula parte 2 ou na aula de hoje, valem para os quadrados, ok? Os quadrados aí, então, cheios de propriedades que valem para eles, beleza, gente? Então, basicamente, seria uma subdivisão assim, ó. Nós temos, então, quadriláteros, certo? Dos quadriláteros, nós temos uma parte que é os paralelogramos, ok? E aí, desses paralelogramos, a gente tem os retângulos e a gente tem os losangos, ok? E dentro desses dois, a gente tem os quadrados, beleza? Então, os quadrados, eles são losangos, eles são retângulos e eles também são paralelogramos, beleza? Bem tranquilo, né? E aí, a gente sabe que todas as propriedades que a gente estudou valem para os quadrados também, ok, gente? Espero que tenha ficado claro, são bastante informações, né? Recomendo que vocês sempre copiem ali o que a prof coloca no quadrinho verde, ali é a parte importante, né, que a gente está estudando, são cada uma das propriedades que a gente viu, então recomendo que vocês copiem aí no caderno, certo? Não esqueçam de fazer os exercícios e a gente ainda tem a nossa aula parte 4 sobre o estudo de quadriláteros, tá? Eu espero vocês então na nossa próxima aula.